Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um prazer muito grande poder estar com os irmãos na noite desse dia para lhes falar a palavra do Senhor. Estamos na 8ª escola bíblica e quando a Bíblia fala de escola, ou melhor, quando o propósito de uma igreja é escola, então a gente sabe que a postura é diferente no altar, no púlpito, né? Sou pentecostal tanto quanto você, mas escola bíblica, eu creio que é uma vez por ano que vocês têm, e é aquele momento em que você pode sentar e tentar receber o gotejar da doutrina. Moisés falou em Deuteronômio dizendo, capítulo 32, versículo 2, goteje a minha doutrina como a chuva e como deleite, ou melhor, o meu dito seja derramado como um chuvisco sobre a relva. Só que esse gotejar aí, nos originais quer dizer até quebrar o pescoço. Quer dizer, é receber ensino, 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 até não suportar. Que Deus venha abençoar a tua vida nessa noite através do ensino da sua palavra. Eu quero cumprimentar o pastor Alberto Rezende de Oliveira, pastor presidente desse ministério, e na sua pessoa todos os demais obreiros recebam o nosso abraço. Queridos, a minha meta para esses 2 dias é falar 2 assuntos de extrema importância. O primeiro que nós vamos falar na noite de hoje chama-se antropologia, que é nada mais, nada menos que a doutrina do homem. Mas também, à medida em que eu tiver tempo, se eu tiver tempo para isso hoje, começarei também o estudo sobre pneumatologia, que nada mais é que a doutrina do Espírito Santo. E você sabe que o Espírito Santo, só para te adiantar, o estudo que deverei ministrar sobre o Espírito Santo, ele é pautado na figura de uma pomba, que é um dos símbolos do Espírito. E na pomba, ela tem 9 asas, nas suas asas, 9 penas, que são mestras, são as penas centrais da asa direita, são 9, e 9 penas que são centrais da asa esquerda. E ela também tem 5 penas centrais na sua cauda. O que isso significa? Se faltar essas penas centrais, ela tem mais do que 9, mas se faltar as 9 penas centrais da pomba, ela vai ter problema no seu voo e pode até não voar. Por que 9 aqui, 9 à esquerda, 9 à direita e 5 na sua cauda? 9 representa o fruto do Espírito, que se a igreja não tiver isso, ela é uma igreja que bate asa com uma asa só, e ela cai, ela não decola. Ela tem que ter o fruto do Espírito. As outras 9 penas representam os 9 dons do Espírito, porque a igreja que não tiver a atuação dos dons espirituais, ela passa trabalho na sua decolagem e ela não exerce a função dada por Deus. E precisa também ter 5 penas na sua cauda, que são as centrais, que são os 5 ministérios da igreja, de Efésios 4:11. Deus deu apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Diz esse estudo que eu quero ministrar para vocês sobre o Espírito Santo, que se a pomba não tiver as 5 penas da sua cauda, ela rodopia no ar, dá cambalhotas e não adianta ter as 9 de cada lado. A igreja tem que ter o fruto do Espírito? Tem que ter os dons? Tem. Mas se não tiver um ministério sólido e maduro, ela fica rodopiando, dando volta e não sai do lugar. Mas a igreja aqui em Várzea Paulista tem tudo isso. Tem um ministério sólido e maduro, e também tem dons e fruto, e nós vamos falar isso depois. Queridos, antropologia é o estudo acerca do homem.
o nosso estudo ele vai se basear em um versículo só. E dentro desse versículo nós vamos desmembrá-lo e minuciosamente extrair as riquezas que estão contidas nele. Você pode procurar na sua Bíblia, por favor, o primeiro livro dela, Gênesis, o capítulo é o de número 2. O versículo é o de número 7. Versículo de número 7. Eu vou ler para você. Capítulo 2 de Gênesis. E o versículo é o de número 7. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão aqui. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém. Eu chamo a vossa atenção para 3 palavras dentro desse versículo. A primeira palavra que eu chamo a vossa atenção é formou. A segunda é o homem. E a terceira é soprou. Olhe bem. Formou o homem e soprou. Existem 4 verbos de criação nos originais. Deus precisou de 4 verbos para criar o homem. Deus precisou, ou melhor, existe na Bíblia 5 palavras homem. E cada uma dessas palavras nos originais nos fazem entender melhor quem somos. E existem também aqui a palavra soprou. E quando Deus soprou, Ele introduziu nas narinas de Adão 12 coisas. E eu vou falar sobre tudo isso. Primeiro, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem. Meus queridos, existem 4 palavras para criação. Primeira, asa, bara, yatsar e baná. São palavras hebraicas. Repetindo, asa com H no final, bara, yatsar e baná. Verbo asa, criar, tomando uma matéria-prima, no caso, o pó da terra. Baná, criar do nada, sem matéria-prima. Yatsar, modelar, trabalho de um artista plástico, modelar, formar com as mãos. E baná é construir de algo já construído. Isso aqui é para mulher. Depois nós vamos ver. Muito bem. Existem 4 palavras homem, melhor, 5, 4 no hebraico e 1 no grego que eu vou utilizar. Primeira palavra para homem, depois eu falo melhor sobre isso aí. É Adão ou Adão. Adão. Segundo, Ish. Terceira, Geber. E a quarta é Enosh. E a em grego é antropos. Daí vem a matéria antropologia. Vamos lá. Começamos tudo de novo. A Bíblia diz em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nesse façamos está o verbo asa. Perceba que quando Deus disse façamos, o verbo está no plural. Há
Trindade se reúne, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles planejam uma nova obra: fazer o homem à sua imagem e semelhança, a imagem deles.